Ah. Tá fazendo aqui. Ao vivo. Estamos ao vivo, Carlinhos. Tem que ligar o microfone. Tá certo. Bom, gente, uma boa tarde a todos, né? Nós estamos hoje aqui fazendo um ao vivo especial o nosso sempre ministro Alexandre Padilha, nosso deputado federal de São Paulo. E junto com ele, nós estamos com vários companheiros de cidades aqui da região do Vale do Paraíba, né? Ali no litoral norte, nós estamos com o jornalista Melo, do PT ali de Caraguatatuba, o Maurício, que foi nosso prefeito de Ubatuba, o Salvador Collier, lá de Taubaté, que também foi prefeito de Taubaté, foi deputado estadual, o Dr. Paulo Rüttenberg, foi secretário de saúde aqui em São José, foi prefeito de Caçapava, o nosso companheiro Wagner Barieiro, de São José, vereador do PT, aqui na nossa cidade, e o Marco Aurélio de Souza, que foi deputado estadual e foi prefeito da cidade de Jacareí, para que a gente possa, com o Alexandre Padilha, dar um panorama geral dessa discussão toda, dessa preocupação toda do coronavírus, né, aqui na nossa região do Vale e, evidentemente, olhando para o nosso país. Então, eu queria começar com o Maurício, o Melo e o Salvador Collier, que cada um desse um rápido panorama de quais são as principais preocupações que a gente tem aí na sua cidade, né? Depois a gente ouve o Paulo Wagner, o Marco Aurélio, e passa para o Padilha fazer um comentário e dar um panorama geral sobre essa questão. Bom, vamos lá, Maurício. Boa tarde a todos, um abraço aí para todo mundo que está participando na mesa aí, na mesa, ó, que está participando em casa aí nesse debate. Sendo muito rápido, eu acho que as preocupações foram se somando, né? A primeira preocupação em Ubatuba, que nesse fim de semana foi menos, mas ainda está, em relação ao número de turistas que está vindo para cá por conta do sol. Isso melhorou muito no fim de semana que passou, a gente espera que isso praticamente zere. O desbloqueio das estradas foi uma medida muito ruim, a população recebeu muito mal essa questão do desbloqueio pelo governo federal. Agora tem uma preocupação com a população em situação de rua. A notícia que a gente tem é que a prefeitura vai designar uma escola para acolher esses moradores de rua, de maneira a alimentá-los e tudo mais. Já estão pedindo doações. A terceira, que está prometido para amanhã a abertura do hospital regional para ser um centro de acolhimento de pacientes graves ou pacientes que precisem ficar internados. E a quarta, os empresários e os trabalhadores, é o que a gente acho que vai ter que discutir muito daqui para frente, é a questão econômica. Isso envolve desde as pessoas que estão, dos empresários parados, mas os funcionários que estão sem salário, os profissionais liberais como eu, que não tem fôlego para ficar um grande tempo parado, isso inclui advogado, fisioterapeuta, dentista, os pequenos comerciantes e tudo mais, entendeu? Então, acho que essas são os quatro assuntos mais comentados aqui e que tem mais problema, tá? O isolamento social funcionou bem nesse fim de semana aqui, eu acho que foi um ponto extremamente positivo para a nossa cidade, a mobilização da prefeitura, de todo mundo, no sentido de garantir o isolamento social. Beleza. Guatatuba, como é que tá? Boa tarde a todas e a todos, companheiros e companheiras. Lembrando que o exemplo que o Maurício falou, Caraguatatuba, por ser o centro aqui da região do litoral norte, está bastante preocupada com essa pessoas que está vindo para cá, descendo a serra, a rodovia dos Tamoios, que foi fechada por alguns momentos, no final de semana, no domingo e na segunda-feira, mas que pela decisão do decreto do presidente Bolsonaro, reaberta. A gente percebe que não há um grande número de pessoas que estão vindo para cá, mas ainda assim é bom lembrar que tanto como São Sebastião, Ilhabela e as outras cidades aqui vizinhas, o número de leitos é muito pequeno. Aqui nós temos a Santa Casa, que tem um pequeno número de UTI,
hospital regional que está centrado aqui em Caraguatatuba, que está esperando, e como o Maurício acabou de lembrar, deve ser reaberto, mas tem que ser reaberto urgentemente, né? Porque as pessoas adoecem independente do coronavírus. Uma das preocupações maiores aqui é com a população, que a grande maioria da população de Caraguatatuba vive do comércio, do pequeno comércio e da informalidade. Então, sem saber como é que vai ser daqui para frente. A minha preocupação hoje, inclusive aqui na região, é a falta e a incapacidade dos comunicadores de colocar isso muito claro, que é a preocupação das pessoas ficarem em casa. As igrejas evangélicas sendo desserviço de dizer que isso tudo é uma grande besteira. No entanto, a comunicação também é uma questão muito delicada e importante de se falar. Muito bem, agora o Sacuriê lá de Taubaté. E aí, gente, boa tarde para todo mundo aí. Esse momento delicado que a gente vive, né, que a humanidade toda está vivendo. Nós aqui em Taubaté temos algumas preocupações, como todo mundo tem, na verdade, mas o que está chamando a atenção nossa aqui é o fato de ter elevado de pessoas suspeitas, né? Embora os últimos dados que a gente tenha visto, e parece que Taubaté tem apenas um caso confirmado, mas os últimos dados mostram que Taubaté tem 115 casos suspeitos, né? E São José dos Campos tem 84, 85 casos suspeitos. Isso nos chama a atenção na medida em que São José dos Campos é uma cidade que tem uma população de quase o dobro da população de Taubaté, o que nos assusta, não é? Porque Taubaté tem, de fato, um caso grande, um número de casos suspeitos. E isso tem chamado muito a atenção nossa. Me parece que a população da nossa cidade tem contribuído, embora haja uma situação de isolamento, é difícil a gente observar, mas, de modo geral, parece que a população tem contribuído. Nós temos alguns centros de pequeno comércio, grandes centros de pequeno comércio, no caso do mercado municipal, as feiras livres. Aqui nós temos um mercado de varejo, de hortigrantes, e uma parcela grande de consumidores, e isso preocupa bastante, porque as pessoas acabam tendo contato próximo, enfim, a preocupação de que haja contaminação. E temos um caso específico aqui de um hospital, o Hospital São Lucas, que fechou recentemente, em dezembro, na verdade, por problemas de administração do hospital. Ele acabou fechando, é um hospital com cerca de 80 e me parece que 9 leitos UTIs, com centro cirúrgico, enfim, e que está fechado. A notícia que eu tenho é de que ele reabriu hoje sob nova direção, mas é uma preocupação grande que esses vão integrar a estrutura aí da cidade, poder ter um momento de urgência, caso haja de um número de casos confirmados na nossa cidade. É uma preocupação muito grande e é fundamental para a gente sentir como é que está a nossa região, conhecer as medidas tomadas e ver como é que a gente pode contribuir para poder minimizar o problema em cada uma das nossas cidades e minimizar na nossa região. É isso aí, vamos lá para o debate. Tá ótimo. Agora o Dr. Paulo Reutberg, de Caçapava. Caçapava, diferentemente de todas as cidades que foram ditas agora, que estão participando, eu vejo que tem uma preocupação muito grande. É uma cidade que depende praticamente de todas as outras cidades. Nós estamos passando um momento muito difícil na saúde em Caçapava, já alguns governos com dificuldade muito grande de deslanchar a saúde, e no momento desse, no momento onde o mundo inteiro tem problemas, o país inteiro, e São Paulo é a capital praticamente da disseminação da doença, a gente vê com muita preocupação, e a população está muito preocupada em Caçapava. Primeiro que nós só temos um único hospital, que é a FUSAN, né, uma fundação de saúde do município, com um único pronto-socorro público, né, e já não comportava o atendimento da população de Caçapava. Se vir essa pandemia atingir Caçapava, nós passaremos por grandes problemas. Nós temos um único UTI, uma média de 5, 6 leitos, né, dependemos
e a toda hora os pacientes nossos que precisam de UTI, que estão em emergência, paciente infartado, paciente pronto-socorro, quem auxilia, ou é São José, ou é Taubaté. A falta de articulação política na saúde, que eu acho que é uma coisa importante, é a articulação entre os municípios, nas regionais, a ausência praticamente de Caçapava nessas articulações, dificulta mais ainda quando você quer discutir uma referência contra a referência, transferência desse paciente. E, como tudo também, nós temos uma dificuldade muito de leitos, né? Um hospital pequeno, com poucos leitos, nós teríamos muitos problemas com isso. Preocupa também muito a questão dos testes, né? A falta de quebra inteiro, essa papa há um rigor muito grande com isso e a dificuldade de fazer os testes. As pessoas ficam participam ativamente que as pessoas deveriam trabalhar o isolamento social, foi muito importante isso, a colaboração, mas em vindo essa pandemia de coronavírus, nós sofreremos muito. Todas as cidades aí, eu vejo que a cidade que mais vai ter problemas são os bairros. Por falta, frequentemente, em condições normais, sem coronavírus, nós não temos exames são difíceis, com 2, 3 meses fazer algum exame, é uma dificuldade grande, praticamente impossível passar em algum médico com especialidade, e o pronto-socorro sempre muito cheio, quer dizer, é uma estrutura que vai depender muito das outras cidades. E se nesse momento a gente tiver uma estratégia de articulação com os municípios, como São José, como Taubaté, e as outras cidades vizinhas, a população de Caçapava vai sofrer muito com a questão do coronavírus. Então, eu vejo que nós vamos passar grandes dificuldades por conta dessa total falta de estrutura, dessa situação caótica que vem passando a saúde em Caçapava. Bom, agora o Wagner Balieiro, nosso vereador de São José dos Campos. Olá, Carlinhos. Olá, conosco nesse bate-papo, nesse debate tão importante. São José dos Campos já tem 5 casos confirmados, 84 casos em análise. É uma situação que está preocupante. E São José dos Campos, assim como todos os colegas das cidades vizinhas, Taubaté, Caraguá, Ubatuba, Caçapava, Jacareí, nós sofremos muito com a situação da desinformação ou da informação fake, né? Você tem uma situação, cada hora uma informação sendo colocada para a população que não representa a realidade do que está acontecendo na cidade. Ao mesmo tempo, você tem uma omissão, inclusive do poder público, em relação àquilo que está participando, tanto na questão de saúde como na questão da economia. Então, na questão de saúde, há uma situação onde você tem o hospital municipal já superlotado, uma situação praticamente sem leitos para atendimento da população, mas não tem ainda uma notícia de que a prefeitura vai ampliar os espaços de atendimento da população em outros locais. Inclusive, isso foi motivo de diversos documentos que a gente está fazendo no dia de hoje. E na questão da parte econômica, assim como nós estamos vendo no Brasil todo, uma preocupação com a questão da perda de emprego, com a diminuição de todos os serviços, e falta, por parte da prefeitura, uma proteção aos trabalhadores, uma proteção às pessoas que prestam serviço no município, e nesse aspecto a prefeitura, que inclusive faz o papel também de deixar a população desprotegida nesse aspecto. Então, é uma situação que eu quero compartilhar com todos os colegas aqui do Vale do Paraíba, junto ao Padilha, e dizer que antes termos hoje nossa população sem a devida assistência por parte do poder público. Bom, ótimo. Agora, então, o nosso querido Marco Aurélio de Jacareí. Marco Aurélio está nos ouvindo? Está com o microfone ligado? Bom, parece que o Marco teve algum probleminha aí. Então, acho que a gente poderia passar para o Padilha. O Marco volta na próxima rodada como o primeiro. Bom, então vamos passar agora para o nosso ex-ministro, deputado Alexandre Padilha. Ô, Carlinhos, um abraço. Queria dar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Muito honrado aí de poder ver o Paulo, Maurício, Wagner, Zé Melo, Salvador, Marco Aurélio, que voltou ali. Estou muito honrado de poder participar aí dessa conversa, que eu acho que é uma conversa para orientar a população, conversar com a população
sobre a situação que nós estamos vivendo e poder juntar aí parte importante do Vale do Paraíba, do Litoral Norte. Estou muito feliz. Essa é uma região decisiva para o nosso estado, né? Tradicional no nosso estado, está na história do nosso estado de São Paulo, na construção, no crescimento do estado de São Paulo, e uma região muito decisiva para a gente hoje, sobretudo no enfrentamento da crise sanitária, da crise de saúde pública, que é essa pandemia do coronavírus, porque é uma região, como vocês mesmos falaram, né? Uma região que tem uma parte de um turismo muito permanente, né? Aqui, pessoas que vêm de outros estados, muita gente que vem do próprio estado de São Paulo, pessoas que circulam entre as cidades, né? Tem uma proporção de idosos que vão e muitas vezes ficam, né, nas cidades do Vale do Paraíba ou do Litoral Norte, né? Então, é uma região que preocupa bastante. Eu acho que a primeira mensagem que a gente precisa falar para a população, né, é essa importância aí da participação, da mobilização, da cooperação com a população. A gente precisa compreender que o Brasil está começando ainda, né, toda a situação aí da crise do coronavírus, dessa pandemia. Muita gente está com a cabeça ali no hemisfério norte, né, no que está acontecendo na Itália, na Europa, no que aconteceu na China, nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que eles estão terminando o inverno. A gente está começando o outono a partir dessa semana, né? Isso reforça a ideia de que a gente vai ter uma crise que se arraste aí por muitos meses, porque mesmo com todo o esforço que está sendo feito agora, do isolamento social, e ele é um esforço muito importante para reduzir o ritmo de crescimento do número de casos, todos, eu sou especialista nisso e outros colegas também, avaliam que o mais provável é que o Brasil venha a ter, não só o Brasil, mas os países do hemisfério sul, venha a ter uma espécie de duas ondas, né? Uma primeira onda que era essa onda de crescimento, muito forte em São Paulo, como foi dito pelo Paulo, por isso importantes essas medidas do isolamento social, da redução do contato com as pessoas, porque tinha um risco real de acontecer, ainda tem, do que aconteceu na Itália, de uma progressão muito rápida e muitas pessoas tendo que procurar o hospital, uma superlotação do hospital e um grau de infecção muito grande dos trabalhadores de saúde já na largada do enfrentamento à epidemia. Isso poderia ser um grande problema. Mesmo com esse esforço das ações, a gente pode ter uma redução na progressão, mas quando a gente tem o outono inteiro e o inverno, a gente precisa olhar, nós podemos ter um crescimento importante ao longo do inverno. Então, eu queria só, assim, sinteticamente, Carlinhos, para a gente poder abrir as perguntas, eu sei que são várias, a gente tem 3 grandes frentes para agir, né? A primeira frente é essa que está todo mundo cooperando, se esforçando, que é tentar reduzir ao máximo o número de pessoas que vão se infectar. E nessa frente, além do isolamento social, tem uma coisa muito importante, que é a gente poder ampliar a testagem. Eu sei que tem que cobrar não só do município, mas do governo do estado, do governo federal. Eu cheguei a entrar, inclusive, no Ministério Público Estadual. O Ministério Público deu uma resposta dura para o governo do estado de São Paulo, exigindo quais são as ações que está fazendo, qual que é a perspectiva de testagem, porque a gente já começa a entrar numa situação que é meio navegar no escuro. Aí o pessoal do Litoral Norte, que conhece bem o mar, né, a coisa da pescaria, tudo como se estivesse navegando o tempo todo no escuro, porque a gente já não tem mais, como vocês falaram, tem vários casos suspeitos que não tem a confirmação porque não tem teste, porque o governo federal não se programou desde janeiro desse ano, já sabia da epidemia, deveria desde janeiro estar comprando os testes, produzindo os testes pela Fiocruz, não fez isso. Então, essa é a primeira frente, a redução do risco de transmissão e do esforço de a gente poder ampliar a testagem. Se não tem teste para todo mundo, que era o ideal, né? Se não tem teste para a gente testar um percentual mais alto da população, já era a hora da rede pública estadual organizar a distribuição desses testes para que você possa, por exemplo, pegar as áreas de maior concentração, áreas nas cidades do Litoral Norte, muito importante poder testar para ver se está circulando um vírus que está vindo de outros lugares, que são cidades que recebem muitas pessoas, pegar no eixo do Vale do Paraíba áreas de concentração das pessoas, tem muita transporte de carga, né? Tem ações que facilitam
a movimentação de pessoas, a gente poderia, era muito importante ter isso com muito mais força. Uma segunda frente, que é buscar cuidar daquelas pessoas que mais precisam, né? Está muito claro que são os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, esses são as pessoas que vão ter maior risco de ter um caso grave, e infelizmente até chegar num grau de mortalidade, e aí precisa ter leito de UTI para essas pessoas, precisa retomar com força o mais médicos, porque uma das coisas muito importantes é evitar que a pessoa precise chegar no hospital, evitar que precise chegar no leito de UTI. Então a gente tem que ter médico tentando fazer um edital, mas está muito lento no edital, está excluindo os médicos cubanos, está excluindo o exterior. É muito importante ter mais atendimento na unidade básica de saúde, porque isso pode impedir a pessoa não precisar demorar mais para chegar no leito de UTI. E o terceiro é a questão econômica, como foi dito por todos, né? Não sei se vocês viram, o presidente Bolsonaro soltou a medida provisória hoje, que era o confisco do salário dos trabalhadores, né? Assim como o Collor confiscou a poupança na época do Collor, Bolsonaro fez a medida provisória que estava confiscando o salário das pessoas. Isso vai ter um impacto sobre a economia muito grave. Felizmente, pela pressão que nós já fizemos de manhã, centrais sindicais, partidos, ele está mandando de volta agora esse texto da MP, vai rever a medida provisória, mas medidas emergenciais para garantir a alimentação escolar das crianças que estão fora da escola, né? Renda para aquele trabalhador que depende do comércio fixo, que trabalha no aplicativo, que trabalha no setor de turismo, os garçons, né? Estão sendo demitidos, empregados domésticos, né? E negociação decente, trabalho fixo, que tem um contrato via CLT, sem negociação correta, não está claro ainda as regras do teletrabalho, né? Eu entrei com um projeto que eu acho que nós vamos aprovar essa semana para, durante os primeiros 7 dias da quarentena, o trabalhador não precisar ir atrás de um atestado, né? Porque senão as pessoas estão se expondo na unidade de saúde para buscar um atestado médico. Então tem essa linha de medidas na área econômica que são muito importantes, que a gente não pode deixar de agir. Tem coisa que é o governo federal, mas tem coisa que a prefeitura podia estar fazendo, né? Na parte econômica, Banco do Povo, crédito para as pessoas, renda e cidadania, reforçar as equipes da assistência social, né, ampliar a contratação de profissionais na área da saúde. Nós aprovamos uma medida lá no Congresso Nacional, foi aprovada semana passada, que libera, por exemplo, o teto da LRF para a contratação do pessoal, libera limite de endividamento dos municípios, dos estados, libera que os municípios e estados compram o que a gente chama dos limites do superávit primário, ou seja, exatamente para que o Estado, o poder público, possa injetar recursos na saúde e na renda das pessoas para circular a economia. Está ótimo, Padilha. Agora vamos passar para o Marco Aurélio e na sequência do Maurício, Marco Aurélio de Jacareí e o Maurício lá de Ubatuba, os dois falarem ou fazer alguma pergunta que acho importante aí para a gente aproveitar bem o Alexandre Padilha. Bom, quero então iniciar esse debate, cumprimentar o ministro Alexandre Padilha. Eu acredito que quando eu fui chamado para de Jacareí, deve ter uma ligação, mas só ressaltar que uma das preocupações sérias de outras cidades é o número de leitos que a cidade oferece se houver a constatação de 22 casos suspeitos, e nós temos a número de leitos que nós temos são apenas 167 leitos. Ou, se a gente quiser pensar, se 0,1% da população precisar de atendimento em hospital, a cidade não tem como oferecer isso, né? Essa é a grande preocupação. Uma cidade que não que não é turística, como Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, mas é uma cidade industrial, comercial e prestador de serviço. Portanto, 3 setores que são totalmente abatidos com essa crise, mas que recai sobre o trabalhador.
né? Ainda mais com essa medida provisória que está colocada pelo Bolsonaro. Então, duas questões que eu queria colocar para a Padilha. Primeiro, como vai ficar essa medida provisória que o Bolsonaro soltou? Ele está revendo, o que a gente pode dizer que virá para o alento das pessoas que ficarão sem recursos nos próximos meses? O que virá disso? E a outra, quando ele falou que apresentou um projeto de lei, mudando inclusive o teto da lei de responsabilidade fiscal e colocando outras questões, esse projeto ele já foi aprovado? Ou, se não, qual é a expectativa dele se tornar realmente lei para que a gente possa agir em cima de uma nova realidade colocada hoje? Bom, tá ótimo. Vamos passar para o Maurício e aí depois a gente retorna para o nosso deputado Padilha. Bom, eu queria colocar para o Padilha, já está muito claro aqui para todo mundo essa questão que foi colocada da saúde, da necessidade do isolamento social. Agora, com a questão da testagem, Padilha, eu acho que você podia dar um pouco de números, o número que foi comprado, quanto que... explicar um pouco como é que deve ser a testagem para as pessoas poderem, aqui no município, verem como cobram e de que maneira cobrar essa questão da testagem, porque me parece que ela foi um dos principais fatores de sucesso no combate ao coronavírus lá na Coreia, em Hong Kong e tudo mais. E essa questão econômica, da economia real mesmo, da economia real de um pequeno município, de um médio município, em que você não tem uma grande indústria e na verdade, com a parada das pessoas, há uma questão de renda para todo mundo. A desigualdade que a gente está preocupado agora, que é com a população de rua, que é a população que mora mais adensada em casas pequenas e tudo mais, mas eu vejo que é uma desigualdade também, assim, há uma desigualdade entre os desiguais também. Então, por exemplo, aqui em Ubatuba, eu vejo muita preocupação a questão econômica do município se não tiver nenhuma medida que segure a questão da vida econômica para manter o trabalho. Por exemplo, da minha secretária, eu consegui pagar o salário da secretária, ao mesmo tempo ter uma renda para mim, e uma renda, isso é geral, né? Então, a questão do emprego e da renda nisso aqui, porque se fala muito assim, os empregados com carteira assinada, que a medida provisória do Bolsonaro hoje em relação, isso visa claramente as grandes redes, as grandes indústrias, onde tem mais. E se fala muito na questão do pessoal de baixa renda. E esse pessoal que está na camada mais média, que são os profissionais liberais, os pequenos comerciantes, os seus funcionários, que são funcionários do CLT, precisa ter uma medida que eu não vi em nenhum lugar ainda, entendeu? Como que ela vai ser? Tem dentista preocupado como é que vai pagar a conta de água, como é que vai pagar a conta de luz, como é que vai ter o dinheiro para poder fazer compra, porque se não pagar a fatura do cartão de crédito, não dá nem para usar o crédito. Então, acho que precisa ter um olhar para essa camada na hora que for fazer essas medidas, porque elas estão muito no setor vulnerável e no setor formalizado e grande. E esse setor de autônomos e tal, entendeu? Está cheio de dentista, advogado, engenheiro, fisioterapeuta e trabalhadores que ganham R$2.000 por mês, R$2.500, R$3.000, ou seja, ganham 2 salários por mês. Então, eu queria que você comentasse um pouco de como que a gente faria essa disputa aqui no chão, em termos de fazer pressão, entendeu? Para poder dar esses 40, 50, 60 dias de perda e toda a crise que vai vir depois. Bom, tá ótimo. Nós vamos passar para o nosso Alexandre Padilha e registrar aqui que várias pessoas estão fazendo pergunta, manifestação, a gente não vai conseguir registrar todas por conta do tempo, mas só registrar aqui 3. Márcia Pinatti, de Taubaté, diz que é um momento importante, que a gente precisa estar bem informado. O Claudinei da Rosa coloca exatamente essa situação que foi colocada aí, de trabalhadores autônomos, ele é eletricista autônomo, e o Blur Bashir faz também uma colocação interessante sobre a questão dos exames aqui, Padilha. É o seguinte, ele teve uma suspeita, né, não conseguiu fazer o exame, passou os 15 dias, ele não tem sintoma e ele não sabe se ele teve, se não teve, né, o vírus.
Padilha aí com a palavra. Ô, Carlinhos, ótimas perguntas todo mundo. Dá um abraço também para o pessoal que está nos acompanhando aí direto pela internet, está mandando um comentário e perguntas. Primeiro, sobre a medida provisória, Marco Aurélio. Bolsonaro já anunciou que vai revogar a medida provisória que fez, vai puxar de volta a medida provisória. Sobretudo, pegou muito mal essa história de que ele autorizava, né, durante os próximos 4 meses, os patrões aí de renegociarem individualmente os contratos com as pessoas, inclusive abrindo a possibilidade de deixar a pessoa em casa sem pagar salário, sem pagar bolsa de qualificação, sem absolutamente nada. Estava dizendo que é um verdadeiro confisco no salário do trabalhador e da trabalhadora. Assim como o Collor confiscou a poupança lá atrás, nos anos 90, Bolsonaro estava tentando confiscar o salário das pessoas. Tem uma forte reação. Nosso partido, da bancada de oposição de manhã cedo já, cobrando do presidente da Câmara, do presidente do Senado, traz sindicais também, vários parlamentares. Eu acho que isso motivou ele retirar, mas é importante a gente ficar de olho, porque essa medida fazia parte da chamada Carta da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, que queria jogar, né, a conta, o peso dessa crise nas costas, nos ombros das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, o que inclusive é algo que vem na contramão do que o mundo está fazendo, viu, Marco Aurélio? A Inglaterra, o Reino Unido inteiro, né, que não é um partido de esquerda que está governando, é um primeiro-ministro, inclusive, de uma coalizão de centro-direita, anunciou, por exemplo, que o Estado vai garantir pelo menos 80% do salário das pessoas, né? O próprio Estados Unidos, o Trump, garantiu aí um cheque, um voucher, garantindo $1.000 para todos os americanos que não vão ter renda durante esse período todo. Portugal e Espanha, que são governos de esquerda, muito próximos do PT, fizeram medidas muito intensas para garantir renda, alimentação escolar, emprego. A Alemanha fez negociação com o movimento sindical, fizeram negociações para garantir renda, emprego. Tem uma preocupação no mundo inteiro de você manter a renda até para a economia voltar a girar. E Bolsonaro, mais uma vez, vinha na contramão do mundo. Não à toa, ele foi, inclusive, escolhido aí no encontro de executivos como o líder mais inconsequente, mais irresponsável na condução do coronavírus. Não à toa, o Brasil tem um risco real de crescer o número de casos, crescer o número de mortes e o Brasil chegar a patamares aí similares à Itália, né? Segunda questão, Marco Aurélio, a gente já aprovou na semana passada no Congresso Nacional essa situação que chama um reconhecimento na Lei de Responsabilidade Fiscal, que decreta na prática o que a gente chama do estado de calamidade, o que faz com que os governos federal, estadual e municipal, durante esse período até o final do ano, estejam livres para poder investir em renda, contratação de pessoal, fazer obras necessárias, colocar recursos para funcionamento. Então, eles estão livres de ter que cumprir as metas chamadas de superávit primárias, as economias que o governo municipal, estadual e federal tem que fazer, estão livres daquele limite de contratação de pessoal, então não tem desculpa para o prefeito também precisa contratar mais profissional de saúde, né? As jornadas poderão ser muito extensas para os profissionais de saúde, precisa contratar mais profissional na assistência social, para visitar as casas de abrigos, os abrigos de idosos, da população em situação de ruas, populações que o Estado pode tomar para construir leitos hospitalares, abrir serviços que sejam necessários, né? Casas de abrigo, espaços de acolhimento e abrigo para a população em situação de rua. Tem que ter muito cuidado, por exemplo, com os chamados as casas de acolhimento dos idosos, né? Muitas vezes são superlotadas, então dividi-las, né? Dando mais espaço para os idosos, o acolhimento é importante a ser feito. Então, já foi aprovado semana passada, então já pode ser feito pelas prefeituras, pelos governos estaduais e pelo próprio governo federal, né? E o mundo inteiro está fazendo isso, né? O Congresso americano autorizou, diz que não tem mais limite de gastos, pode
investir no público para tentar fazer com que a economia gire nesse momento tão grave, para diminuir a situação de perda de renda das pessoas, né? Então, situações importantes. O que isso autoriza, por exemplo, tem a ver com a pergunta que o Maurício fez, o gestor municipal, por exemplo. A prefeitura está autorizada, a partir dessa situação, a, por exemplo, parar de cobrar taxas, às vezes tem taxa de serviços, taxa de lixo, às vezes a conta de água é cobrada pelo município, às vezes pela Sabesp, taxas de luz, taxas de manutenção, para dar uma folga para todo mundo, inclusive para esse profissional liberal, como disse o Maurício, né? Uma pessoa ter um consultório, ficar esse período da crise sem precisar pagar a taxa de luz, a taxa de água, né? Taxas eventuais que possam existir. Vários municípios estão solicitando, por exemplo, a justiça para, nesse período, não ter que pagar os precatórios, e com isso ter uma folga de recursos para poder fazer investimento na área da saúde, na assistência social, né? O próprio governo do estado de São Paulo conseguiu ficar esse período sem precisar pagar o valor da negociação da sua dívida, para ter esse recurso para abrir leito hospitalar, para poder manter, por exemplo, né, as crianças estão fora da escola, as crianças estão sem essa alimentação escolar, então fazer uma espécie de um cheque, né, um cartão para as famílias para poderem manter a alimentação das crianças, tudo isso pode ajudar a gerar economia, tem impacto importante em gerar economia. No mundo inteiro, Maurício, os bancos têm, por exemplo, permitido aí uma folga maior para essa coisa do cheque especial, ofertando crédito para o pequeno profissional liberal, dando espaço, né, para seguro, essa foi uma decisão também que se cobrou da Caixa Econômica Federal. Eles anunciaram hoje que a Caixa Econômica Federal vai estar pensando medidas como essa. Essa foi uma cobrança que está sendo feita no Congresso Nacional ao governo Bolsonaro, né? E essa semana deve votar. O esforço é conseguir votar outras medidas que garantam a expansão da renda, redução de taxas também para os setores médicos, como foi dito, para que as pessoas possam enfrentar esse período da crise, né? Eu acredito também que tem um projeto de lei, como eu falei, que facilita a coisa do atestado médico. Muita gente teve que se afastar do trabalho, começa a ter sinal, sintoma, e tem que depois ir numa unidade de saúde ou procurar um médico, se expor para conseguir um atestado médico, né? Então, nós estamos aprovando um projeto de lei que nos primeiros 7 dias de quarentena não precisa de atestado. A partir do 8º dia, um documento da unidade de saúde ou até um documento eletrônico do Ministério da Saúde pode servir para justificar se precisar de um afastamento maior do que 7 dias, né? Falar duas coisas da saúde são muito importantes. O tema dos testes. O que está acontecendo hoje? O governo federal não se programou. Desde janeiro poderia ter colocado mais recursos. Tem um teste desenvolvido pela própria Fiocruz, que é a fundação do Ministério da Saúde. Agora está liberando cerca de 20 milhões de reais para a Fiocruz. Isso permite que a Fiocruz possa produzir 1 milhão de testes. Se tivesse colocado 100 milhões de reais já em janeiro, a Fiocruz já poderia estar entregando agora 5 milhões de testes, né? Que é uma capacidade de produção que a Fiocruz teria para produzir de imediato e poderia crescer a produção ao longo desses meses. Nós, além de ter esses testes da Fiocruz, é possível comprar testes no setor privado. A Vale, por exemplo, está trazendo 5 milhões de testes a oferecer para o Ministério da Saúde essa semana, vindo da China. Uma outra coisa que o Ministério da Saúde não fez, demorou para fazer, é a autorização do registro dos testes. Nós aprovamos no Congresso Nacional uma lei, inclusive autoriza o Ministério da Saúde a colocar para comercializar, passar para os estados e municípios o teste, mesmo sem registro da Anvisa. Se tiver um registro da autoridade internacional já seria suficiente, mas muita lentidão do Ministério. Isso tem feito com que há 2 semanas já aqui em São Paulo e há 1 semana no Brasil tenha tido uma decisão do Ministério da Saúde de só vai testar a pessoa que tem um caso grave. Isso tem 3 grandes problemas, né? Tem um problema para o indivíduo, como perguntou aí, acho que foi o Salvador que comentou, né? A pessoa vai lá, fica com sinal e sintoma, não tem um tratamento específico, ela é retirada, né? Fica numa quarentena e fica sem saber se testou ou não. Então, isso por si só já é grave, porque o Estado obriga a pessoa a fazer a quarentena, mas o Estado não está garantindo o teste para essa pessoa.
Muitas vezes a pessoa vai ficar em quarentena, sendo que ela não estava com coronavírus, estava com uma outra infecção gripal, né? Com menos problema em relação a isso. Então, isso tem um impacto importante para o indivíduo, né? Não tem tanto impacto para começar o tratamento, porque não tem um tratamento específico para o coronavírus. Mas o Estado deveria oferecer o teste dos outros vírus, a gente chama do painel de vírus, são os outros vírus respiratórios que tem nessa época. Porque se você tiver com o vírus H1N1, por exemplo, tem tratamento específico, o oseltamivir é garantido pelo SUS. Então, além do teste para o coronavírus, é muito importante que já tivesse disponível o teste dos outros vírus, né? Que são decisivos para o tratamento, sobretudo quando a pessoa começa a ter febre, algum sinal de gravidade. E o terceiro problema é para ações de saúde pública, para o reconhecimento para onde está indo a epidemia. Como você para de fazer o teste, você para de ter a progressão do número de casos. Não porque não está tendo mais casos, mas porque não teve o teste que confirmou o caso. Nós tivemos uma situação meio absurda, quase, né, aqui em São Paulo, que a primeira morte por coronavírus não estava, o paciente que morreu por coronavírus não estava na lista de casos confirmados da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque não tinha um teste confirmatório ainda. Ele já tinha um primeiro teste, estava sendo conduzido na UTI como se fosse coronavírus, não tem um tratamento específico, mas os dados gerais. Como não tinha o teste confirmatório, ele não estava na lista nem da Secretaria de Saúde, nem do Ministério. Então, tem muito mais casos do que aqueles que estão sendo anunciados. E, infelizmente, a gente vai começar a saber melhor essa situação a partir do número de mortes, né? Então, por isso que, se não tem teste para todo mundo, já deveria ter a organização, o que a gente chama de montar as unidades sentinela. É fazer a testagem em locais que permitem você compreender como é que está chegando a pandemia em cada uma das cidades que vocês citaram, né? Então, você pega as UBSs, por exemplo, da divisa dos municípios, você pegar grandes sistemas penitenciários, né? Saber se já tem o risco do vírus lá dentro do sistema penitenciário, que é potencialmente grave, porque tem muito trabalhador que trabalha na penitenciária, tem famílias que vão visitar quem está na penitenciária, né? Então, você identificar rapidamente se tem coronavírus lá pode ser muito importante para conter a expansão na cidade como um todo. Você garantir unidade sentinela onde tem unidade de base de saúde que atende população em situação de rua, né? Tem UBS que atende equipamento social de asilos, de casa de acolhimento de idoso, né? Você direcionar a testagem para esses lugares, não esperar que tenha um caso grave, saber já antecipadamente para poder ter medidas mais ágeis em relação a isso. E o último ponto, o tema dos leitos, né? Nós temos uma situação muito grave, como disse o Marco Aurélio. Hoje a gente já funciona com 100% da capacidade ocupada dos leitos de UTI. Só para vocês terem ideia, o que foi feito durante os governos Lula e Dilma significa 62% dos leitos de UTI que o SUS tem hoje. Olha isso. Em 2008, a gente tinha 8 mil leitos de UTI. Hoje tem 22,5 leitos de UTI. Mais de 12 mil foram criados nos governos Lula e Dilma, além dos chamados leitos de cuidados intermediários e os leitos de UPA, que são importantes, mais de 2.500 leitos de UPA, 24 horas. Então, você interrompeu a expansão dos leitos depois, quando acabou o governo da presidenta Dilma, e antes de Lula e Dilma, quase não se tinha feito leito de UTI no país. Então, isso é uma situação grave. Nós estamos cobrando desde janeiro o Ministério da Saúde em relação à necessidade de expansão. Tem que ter pelo menos, no mínimo, mais 10 mil leitos de UTI no país. Eles precisam ser distribuídos de acordo com a região. Você pega a nossa região aí, do Vale do Paraíba, é uma região que potencialmente vai ter crescimento de casos, porque sempre teve, no período do inverno, casos de gripe. Então, é uma região que tem um potencial enorme para crescer o número de casos, precisaria ser uma região priorizada para a expansão de leitos de UTI. Se transformar os leitos de cuidados intermediários rapidamente, é possível transformar em leitos de UTI. Você expandir leitos que são enfermarias qualificadas comprando ventiladores. Se não agir logo, daqui a pouco você não consegue comprar ventilador, porque essa demanda está toda indo para o hemisfério norte, para os Estados Unidos, para a Europa, com dólar a R$5, esse dólar lá em cima, praticado pelo governo Bolsonaro, dá um grande estímulo para quem tem ventilador mecânico vender para o exterior muito rápido, senão nós vamos ter uma situação grave. Por isso que eu falo que, além de expandir rapidamente os leitos de UTI,
precisar de uma medida rápida de recuperar todos os médicos do Mais Médicos para você reforçar a unidade básica de saúde. É a medida mais rápida possível de fazer. Você precisa ter um médico generalista, não precisa ser um médico intensivista. Você ampliar de imediato, a prefeitura deveria ampliar de imediato ao saúde da família para você tentar impedir, reduzir o risco dessa pessoa ter um caso grave e precisar de um leito de UTI. Tá bom, Padilha. Vamos passar agora para o Melo, para o Wagner Balheiro, o Melo lá de Caraguá e o Wagner aqui de São José. Mas eu queria também registrar rapidamente aqui a Simone Gonçalves de São José, cumprimenta pelo debate, de Caraguatatuba, né? Coloca a preocupação aí com a população idosa, ele é lá de Caraguatatuba, né? Como já disse o Nino, e a Rosa Maria, aqui de São José, pede para o Wagner e outros comentarem sobre a situação dos autônomos. Então eu passo a palavra para o Melo. Melo aí de Caraguatatuba. Ministro, boa tarde de novo. Lembrando que é um privilégio a gente estar conversando com o ministro que participou de 2 governos que valorizou a questão da saúde pública no Brasil. Lembrando que aqui em Caraguatatuba, hoje nós temos 2 UPAs. Uma que foi inaugurada foi decisão do governo da ex-presidenta Dilma, em que o senhor ainda era o ministro, e que foi uma obra que foi embargada há muito tempo e que agora está pronta e entregue à população. O Maurício, no início da conversa, lembrou aqui, nós temos um hospital regional que está para ser inaugurado desde o final do ano passado e que, por falta de decisão política, continua fechado. E eu acabei de receber aqui uma informação de que mais 2 casos da gripe foi notificado agora há pouco em São Sebastião. Então, a região tem crescido muito esse número de pessoas infectadas e a gente está sem possibilidade de aumentar o número de leitos. A informação de que provavelmente o governo libere esse hospital, que está todo bonito, formoso, mas que está lá parado. Então, há uma necessidade se libera isso. E outra coisa, lembrando que é um projeto de há muito tempo do nosso ex-senador Suplicy, do Renda Básica Cidadã, né? E lembrando, em uma entrevista recente agora, falou da necessidade de a gente investir e não economizar. Todo mundo tem que investir, até porque no futuro a gente pode recuperar a nossa economia. Então, portanto, lembrar que o Congresso tem uma responsabilidade muito grande agora de exigir desse governo que realmente possa beneficiar os mais pobres que não têm acesso. Aliás, ninguém vai ter acesso aos leitos que são ainda pouco, apesar dos grandes esforços do nosso governo. É isso aí. Agora vamos passar para o Wagner Balheiro. E todos que estão nos acompanhando. Primeiro, falar sobre essa questão de estratégia de saúde da família. Aqui, na época que, inclusive, o Carlinhos foi prefeito de São José, nós chegamos a ter 44 equipes do Estratégia de Saúde da Família, na época que você também estava no Ministério. De 44 equipes de saúde da família, hoje São José tem 32. Então, teve uma diminuição de equipes do Estratégia de Saúde da Família aqui no nosso município, né? E isso vai na contramão de uma preparação para um processo como esse, que a gente precisa ter a prevenção e a atuação lá na ponta para diminuir os casos, né? Além disso, em relação à questão econômica, como o Carlinhos colocou aqui para a gente falar sobre a questão dos autônomos, um imposto que qualquer município poderia trabalhar para diminuir o problema para os autônomos ou para as pessoas de pequenos comércios, seria adiar as prestações de IPTU. IPTU, quem está fazendo parcelamento de IPTU, por exemplo, suspender durante 3, 4 meses o pagamento dessas parcelas, ou não pagar multa, correção, juros, em função do IPTU. De longe, a situação que mais vai sofrer no nosso município. O prefeito aqui está andando na contramão nessa história. Assim como tivemos o Bolsonaro, e agora recebendo aqui pela live também a questão da retirada da MP, que é aquela MP da maldade que estava sendo feita pelo Bolsonaro, aqui nós tivemos em São José várias medidas do prefeito no sentido, por exemplo,
dos prestadores de serviços da prefeitura, por exemplo, ao invés de você fazer algo para proteger o emprego, proteger a renda dessas pessoas, foi só fazendo medidas no sentido de retirar a renda. Por exemplo, estagiário fica 2 meses em casa sem receber, professor eventual vai para casa sem receber, oficineiros, pessoas que recebem por hora ou por trabalho prestado na prefeitura, todos sem receber a partir do decreto que o prefeito fez aqui em São José dos Campos. Então, você tem uma situação muito crítica na questão da saúde e, ao mesmo tempo, as medidas econômicas elas não estão vindo no sentido de preservar a população, mas sim no sentido de prejudicar e penalizar principalmente os trabalhadores que têm menos proteção da legislação. Os trabalhadores que hoje já não têm a CLT acabam sofrendo, e eu acredito que isso deve ser no Brasil inteiro, sofrendo muito mais dentro de uma crise como essa. Então, era importante, e gostei muito aí da fala do Padilha, que as medidas municipais, que são várias que podem ser feitas, elas precisam de fato acontecer, tem que ter a cobrança da população em cima dos prefeitos. Em São José, nós temos uma legislação que permite, numa situação de vulnerabilidade temporária ou numa situação de calamidade, que nem é essa que já está colocada no Brasil, e que também o município já declarou de calamidade, que o município possa fazer o seu próprio auxílio emergencial para as famílias que estão aí sem condições de manter a mesma situação de trabalho antes dessa crise. É fundamental que os municípios comecem a ter essa medida. Mas, até agora, o que a gente está vendo, pelo menos em São José dos Campos, é uma situação muito parecida que está vendo lá no governo federal. Medidas econômicas que estão penalizando muito o trabalhador mais pobre, o trabalhador simples, e principalmente, uma coisa que eu vi em todos esses locais, você não percebe a injeção de dinheiro novo. Você vê o governo falando de baixa taxa, mexer em disponibilização de crédito financiado, mas você não vê falar, vamos colocar parte do orçamento para atender a população. Por exemplo, o que eu vou diminuir o serviço em alguma outra situação da prefeitura não essencial e vou colocar para atender a população. Eu não vejo isso nem no governo federal e muito menos aqui no estado, no município, você não tem dinheiro novo entrando para atender a população. Eu vou passar para o Padilha, mas antes aqui registrar a Helena de Castro aqui de São José, que cumprimenta pela iniciativa desse debate, né? A Mel Lorenzetti, de Taubaté, que fala que a gente sabe que depois que tudo isso passar, nós vamos ter outras consequências, principalmente para os trabalhadores, né? E a Norminha César de São José coloca uma questão interessante. Tem muita gente que está anunciando aí, Padilha, ó, o pico vai ser dia tal. Por exemplo, tem gente que fala que o pico vai ser até quarta-feira. Então, muita gente confundindo. Bom, significa que depois da quarta-feira pode relaxar os cuidados e tal? Acho que era bom também o Padilha sobre isso. E aí, Padilha, eu vou te pedir o seguinte, procurar sintetizar um pouco mais. Eu sei que é difícil, que o assunto é amplo. A gente tem o número de pessoas. Se você puder dar uma resumida maior, eu agradeço. Obrigado. Acho que o Padilha não... Vou ligar o microfone do Padilha. Isso. Tem que ligar. Voltei. Então, assim, essa coisa do pico, do crescimento, da velocidade de crescimento, isso é um modelo matemático. Eu cheguei a escrever um artigo, assim, 2 semanas atrás, que se o Brasil não agisse rápido, a gente ia chegar a 600 mil casos em um mês. Por que isso? Quando você pega a Itália, Irã e Coreia do Sul, ficou claro que a partir de 50 casos confirmados, começava a crescer 10 vezes a cada semana o número de casos. Mas esse modelo matemático ele está adequado àquela realidade daqueles países, que está terminando o inverno, né, tem um certo padrão de organização, como que as pessoas ocupam as cidades, padrão de moradia. Qual que é o nosso grave problema? Por isso que eu tenho dito, e eu acho que é um grande consenso em vários analistas, de que um país como o Brasil pode ter o que nós chamamos de 2 ondas de crescimento de casos. A primeira agora, que a gente já está vivendo, aqui no estado de São Paulo nós estamos vivendo isso, vocês comentaram, né, se tem caso que está sendo confirmado, é porque tem muito mais caso presente, e nem todo mundo está tendo acesso ao teste. A gente teve um crescimento grande, aí, pegando as 2 últimas 3 semanas, que essas medidas estão sendo importantes para reduzir esse crescimento, senão, de fato, a gente podia chegar a uma situação muito grave já no mês de abril, mas mesmo com essa contenção, mesmo com a redução de progressão de casos,
a gente vai começar o outono e o inverno, eu diria que a gente precisa trabalhar mais com o cenário de que nós vamos continuar tendo casos no outono, no inverno, e o Brasil só vai começar a reduzir o número de casos de fato no final do inverno. Como é o que está acontecendo na China agora, como está acontecendo nos países da Europa, né? Começaram a reduzir os casos a partir do final do inverno. Essa semana termina o inverno nesses países da Europa, do hemisfério norte, China, Estados Unidos. A partir de agora começa a primavera deles. O problema é que para a gente começa o outono e o inverno agora. Então a gente precisa estar atento que, de fato, por isso que a preocupação com medidas da economia, porque realmente, para reduzir o número de casos graves, de mortes, de profissionais de saúde infectados, é muito importante manter esse isolamento social, que eu acredito que vai continuar durante o período aí do outono, podendo chegar até o período do inverno, né? Só falar da importância aí das UPAs 24 horas, como disse o Melo, né? Foram mais de 2.500 leitos de UPAs 24 horas que foram criados nos governos Lula e Dilma, começou mais fortemente a partir da minha gestão no Ministério da Saúde, a partir de 2011, e esses leitos vão ser fundamentais, muito importantes. E nós precisamos transformar isso numa bandeira imediata, tem que abrir o hospital regional aí, sem dúvida alguma tem que abrir de imediato, não dá para, num momento como esse, o governo do estado não colocar, tem que contratar gente, tem que contratar equipamento, colocar para funcionar o mais rápido possível no hospital regional, que pode ter um peso bastante importante. Eu queria só chamar a atenção para a gente proteger dois grupos sempre. Os idosos. A gente proteger os idosos. Comitês de solidariedade na periferia das nossas cidades, porque tem idosos que não tem ninguém para ter contato, não consegue sair, às vezes não consegue sair para ir na igreja, para ir na feira, para comprar seu alimento. Então a gente precisa ter uma forma de solidariedade aos idosos. E o outro que precisa ser protegido por todos são os profissionais de saúde. Aí no Vale do Paraíba tem uma categoria muito importante, que são os agentes comunitários de saúde. O Paulo conhece bem o pessoal. E precisa proteger. Esse pessoal está na linha de frente. Os nossos trabalhadores da saúde, comunitários de saúde, enfermagem, os enfermeiros, vão estar nos prontos-socorros. A gente precisa proteger esse pessoal, eles vão estar na linha de frente. Então precisa ter máscara para esse pessoal, tem que cobrar máscara para essas pessoas, está garantindo um avental para essas pessoas. Eu tenho ouvido muita reclamação dos profissionais de saúde que estão atendendo dentro dos hospitais, sem máscara, sem avental, sem proteção individual. Perfeito, Padilha. Vamos voltar, então, agora para os companheiros, e registrando aqui que o Rodrigo Lemos, de Ubatuba, fala dos municípios pequenos e com arrecadação menor, caso de Ubatuba, né, que seria o momento de uma pressão sobre o Congresso para liberação de recursos mais rápido para esses municípios, né? Ana Maria Costa Carneiro, de São Paulo, né, diz para o Padilha que conta com o apoio na defesa para derrubar essas MPs aí do governo federal que estão prejudicando os trabalhadores. E o Marco Antônio do Prado, de São José dos Campos, diz o seguinte: será que São José não está atrasada na questão de criação de novas vagas de UTI? E ele pede, inclusive, ao Paulo, que foi secretário de Saúde aqui, que comente essa questão. Bom, vamos passar, então, agora para o Salvador Curiê, lá de Taubaté, né, para que ele possa falar um pouco aí, fazer perguntas, abordar a questão aí, a política da cidade. É super importante essas discussões, né, que nós estamos vendo, essas abordagens todas, da parte dos vários companheiros, da parte do ministro Padilha. Eu queria dizer o seguinte, Padilha, eu recebi ontem um vídeo, uma funcionária do sistema de saúde do município, trabalhando dentro de um pronto-socorro, e mandou para mim, naturalmente, anonimamente, mostrando que os profissionais de saúde das unidades de pronto-socorro e tal, até dos dois hospitais, né, nós temos o hospital regional e o hospital local, trabalhando sem luvas, sem máscaras, enfim, correndo riscos, né, seríssimos, além da falta de kits para poder fazer esses testes, né? Então, de fato, há necessidade de que o governo federal tome medidas imediatas de prover, de dar ações para que os municípios todos os municípios do Vale do Paraíba, do litoral, da Mantiqueira, do Brasil, tenham esses kits, tenham esses equipamentos todos,
para que possam cuidar dos profissionais da saúde e, naturalmente, dar segurança à população. O outro fato que é importante, eu já citei, é que Taubaté tem um hospital que ainda pairam dúvidas sobre como ele deve funcionar, o Hospital São Lucas, o que é um absurdo, um hospital fechado nesse período, já há 3 meses, e tem notícias aí de que agora, de emergência, ele está voltando a funcionar. Então, há necessidade de que a prefeitura tome medidas imediatas para poder fazer com que esse hospital de fato funcione e seja incorporado à retaguarda do município, e há necessidade que, para isso, o município, inclusive, se tiver necessidade de dispor de recursos, tenha recursos, inclusive, para poder intervir, desapropriar, o que for necessário, se a direção do hospital não tomar providências de colocar novamente na rede, né? Eu colocar uma questão me parece fundamental, casando um pouco, né, os problemas da saúde. Nós temos várias unidades, vários prédios de unidades de saúde em Taubaté que estão atrasadas há meses e não terminam as obras, ora por falta de recursos do município, ora por falta de recursos do governo federal, porque o município não cumpriu as exigências do governo federal, e no momento de emergência dessa, nós temos aí vários prédios aí atrasados e parados, né? Nós temos uma situação, Padilha, e diante desse momento excepcionalíssimo no mundo, que a gente precisa considerar, que é o seguinte: os sempre ganharam dinheiro e, portanto, os bancos têm dinheiro. Então, nós temos uma situação específica do Brasil, e você cita aí uma situação absurda, que o governo liberou 20 milhões de reais agora para a Fiocruz, e que se tivesse liberado 100 milhões de reais há mais tempo, a Fiocruz teria dado conta de ter produzido os kits para os testes necessários no Brasil. A gente percebe que o governo federal torrou literalmente 50 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais para poder conter a alta do dólar, que, ironicamente, o atual ministro disse que o dólar alto é bom e está torrando dinheiro para poder reduzir o valor do dólar. E aí, o presidente Lula, inclusive, disse isso na última live dele, quando ele fala: é necessário cuidar das vidas, é necessário, portanto, usar esse dinheiro das reservas para poder permitir com que a saúde, com que os equipamentos de saúde, com que os municípios, os estados todos, e ter recursos para poder prover aí as necessidades no sistema de saúde, ou equipamento, ou material, ou medicamento, enfim, com a maior urgência possível, e dinheiro há para isso. As nossas reservas hoje estão, depois de torrados 50 bilhões de dólares, na casa dos 350 bilhões de dólares. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o Estado de São Paulo ele foi beneficiado com a maior aprovação da quantidade de empréstimos para a obra de infraestrutura da história do nosso país. São quase 50 bilhões de reais para poder fazer a obra do Rodoanel, para poder fazer uma série de obras de metrô, para poder fazer a obra da Tamoio aqui na nossa região. Nós estamos discutindo os problemas da nossa região. Todos os contratos paralisados por força de suspeita de corrupção, por problemas na obra, né? E como nós temos também empréstimos aqui em Taubaté. Nosso município tem um empréstimo de 60 milhões de dólares junto ao CAF, o sistema, o Banco de Fomento Latino-Americano, para poder fazer obras de infraestrutura e para poder recapear ruas. Como tem um outro financiamento de mais de 20 milhões de reais para poder trocar a iluminação pública da cidade, para poder modernizar, para colocar LED. É importante dizer que a gente reconhece a importância de trocar, de modernizar, de melhorar a infraestrutura, na medida em que a gente não tem a gravidade do problema que a gente tem hoje. E a gente, por sua vez, financiamentos, os contratos junto aos bancos, enfim, eles têm as cláusulas, obviamente, para poder cumprir o objetivo. Foi tomado o empréstimo para poder fazer a obra tal, ser feito para fazer a obra tal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque dinheiro tem. Os bancos têm dinheiro, os contratos estão assinados. Então seria muito importante que no Congresso Nacional, com a urgência necessária, diante da excepcionalidade, pudesse permitir que os municípios alteraram o objeto desses financiamentos, porque dinheiro há, como o Estado, do mesmo modo, alterar o objeto do financiamento, porque dinheiro há para fazer tabuios, para poder fazer o do anel, para fazer a obra do metrô, como aqui para poder fazer a obra de infraestrutura, recapeamento de rua e troca de iluminação, para poder permitir que emergencialmente utilizem esses dinheiros, porque os bancos têm, para poder investir na área da saúde, para a gente poder minimizar esse impacto que a gente vive agora, né? E até para poder minimizar os impactos econômicos que a gente vai ter
aí pelos próximos meses, ou quem sabe para o próximo ano. Esse tipo de obra, já que estão atrasadas 10 anos, 15 anos, 20 anos, como as obras de infraestrutura do governo do Estado e as obras do município, elas esperam um pouco mais para que a gente possa utilizar esse recurso para poder socorrer a saúde e socorrer principalmente pequenos indicadores, enfim, que estão sendo massacrados, né, pelos problemas econômicos do país e aí pelas perspectivas dessa medida provisória criminosa do governo federal, que vai na contramão do mundo. Felizmente, parece que ele se tocou e está retirando a medida provisória, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há dinheiro e a gente precisa tomar medidas no Congresso Nacional com urgência para autorizar os municípios a utilizar esses recursos, os estados a utilizar esses recursos para poder investir na saúde. Perfeito, Salvador. Vamos ver aqui o doutor Paulo. Bom, eu quero também parabenizar por esse encontro nosso, né, em especial o Padilha, que está acrescentando muito para nós, do ponto de vista técnico, para quem está assistindo a gente. Duas questões que eu acho que são básicas, uma de ordem geral, que se der, como o Padilha falar, como está o andamento em relação à revogação da emenda constitucional 95, que é uma briga, temos que aproveitar esse momento que a população está aplaudindo o sistema público de saúde, aplaudindo o SUS, de braços dados com o SUS, para que a gente consiga fazer uma grande mobilização para derrubar essa emenda 95, que foi assinada no governo Temer, né, e que foi conhecida como uma emenda constitucional PEC da morte, né, porque levaria milhares de brasileiros à morte se essa emenda de congelamento de 20 anos das verbas do SUS se concretizasse. E queria também comentar, respondendo a pergunta dos Campos, dizer que essa preocupação realmente de novos leitos está sendo imediatamente viabilizada de forma de UTI, é uma preocupação do Vale do Paraíba como um todo, e principalmente eu vou citar aqui Caçapava. Acabei de falar que nós temos dificuldade muito grande de falta de leitos lá, um déficit muito grande. Nós não temos uma UPA, Padilha, uma UPA. Conseguimos colocar o SAMU em Caçapava, graças ao governo Carlinhos Almeida, e com a sua ajuda, a gente conseguiu que o SAMU tivesse uma unidade lá em Caçapava. Então eu vejo que se a gente conseguisse de uma forma rápida, como aconteceu agora, vem acontecendo em São Paulo, com o Bruno Covas, montando uma UTI do Pacaembu, eu acho que nós temos espaços públicos aqui, podem ser feitos desta forma, tá certo? Nós temos aqui, semelhante ao estado lá do Pacaembu, que pode ser trabalhado dessa forma, e outros espaços públicos também. Eu queria que você pudesse comentar sobre isso aí, Padilha. Tá, já. Vamos passar para o Padilha e só registrar aqui duas questões. Uma da nossa ex-vereadora do Diretório Estadual hoje, a Rose Gaspar, que perguntou para o Padilha se não seria a hora, então, da gente trabalhar aquele imposto sobre as grandes fortunas, né? E a vereadora Amélia, quem a gente quer agradecer, que ajudou bastante aqui a estruturar esse nosso encontro, né? Que fala da questão dos EPIs para os trabalhadores. Ela tem um caso aqui específico da unidade de pronto atendimento do Alto da Ponte aqui em São José, mas de outras unidades, outros servidores que estão procurando desesperados por conta de falta de EPIs, né? Então, passar aí para o Padilha. Carlinhos, primeiro um grande abraço à Amélia, Naomi, um abraço também a Rose Gaspar. Acho que é fundamental essa luta da proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Eles precisam de ter máscara, então quem atende na área de urgência, emergência, no pronto atendimento, numa UPA 24 horas, numa sala de urgência na unidade básica de saúde, né, tem que ter máscara e jaleco. Nós não podemos deixar acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália. Um dos grandes motivos hoje se suspeita do aumento da mortalidade na Itália foi exatamente porque logo no início da epidemia, um percentual muito alto dos trabalhadores foram infectados, tiveram que se afastar, chegou que eles não tinham capacidade de trabalho, força de trabalho para cuidar das pessoas. Nós estamos pressionando o Ministério da Saúde, pressionamos tanto para o Ministério comprar, o Ministério disse que comprou, disse que ia passar isso para os estados essa semana, demorou muito para comprar. Nós estamos da saúde, aprovamos, o Congresso Nacional teve que aprovar essa medida, aprovamos na semana passada, tanto a Câmara quanto o Senado, que proíba a exportação de máscaras, de álcool gel, porque a indústria que produz essas máscaras no Brasil estava aproveitando o tal do dólar a R$ 5 para vender
para a China, vender para a Europa, vender para os Estados Unidos, ao invés de garantir para o mercado interno. Então, aprovamos essa lei proibindo essa exportação, mas é muito importante pressionar a prefeitura aí para disponibilizar. Como eu disse, como a gente decretou na semana passada, o Congresso Nacional aprovou a mudança na LRF, ou seja, o reconhecimento dentro da LRF da situação de calamidade pública, não tem teto de superávit para os municípios, não tem teto de contratação de recursos humanos, ou seja, pode contratar mais gente, pode executar ações, pode ampliar o orçamento, não tem mais limite de endividamento nesse período, pode renegociar os seus projetos de empréstimo, como disse o Salvador aqui, para poder garantir equipamento e proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde. A gente não pode perpetuar essa exposição de quem vai cuidar da gente ao coronavírus. Então, essa luta muito importante, tem que ser discutido, pressionar a prefeitura para isso. Segundo, está na hora já de abrir leitos. Então, se o governo do estado não está abrindo, a prefeitura tem que abrir, aproveitar os espaços que tiverem para abrir, sobretudo leitos de UTI, pegar leitos que a gente chama de leitos de cuidado intermediário, transformar em leitos de UTI. Né? Essa é uma região que vai ser acometida pela pandemia do coronavírus, pela característica da região, uma região economicamente muito forte, com muita circulação de pessoas, proporção alta de idosos, a parte do turismo. Então, é uma região aqui na região sudeste, então é uma região que vai ser acometida. Então, é muito importante que se abra leitos o mais rápido possível. O governo do estado deveria ajudar nisso, o governo federal também. Só para vocês terem ideia, o governo federal até agora só liberou 5 bilhões de reais, isso é nada. Só se a gente tiver 10% da população infectada, a gente vai precisar de 10 bi só para os leitos de UTI. 10 bilhões só para leitos de UTI. Então, estamos pressionando aqui. O governo federal já foi decretada a situação de calamidade, então eles podem, inclusive nesse ano, não são obrigados mais a cumprir o teto de gastos, né, estabelecido pela Emenda Constitucional 95, podem ampliar os recursos em relação a isso. Conversando com o que o Paulo perguntou, o PT está fazendo essa luta para derrubar a Emenda Constitucional 95, que é o congelamento por 20 anos. Nós conseguimos aprovar na semana passada esse reconhecimento de estado de calamidade na LRF, que já, na prática, faz com que esse ano já não esteja mais valendo o chamado congelamento, ou seja, pode colocar mais recursos na saúde, deve colocar mais recursos na saúde, não precisa mais respeitar esse congelamento nesse ano, mas nós queremos aproveitar essa oportunidade para acabar de vez com esse congelamento que parou por 20 anos. O PT, inclusive, entrou no STF com uma ação sobre isso. Na última sexta-feira, teve uma decisão da ministra Rosa Weber lá no STF, exigindo que o governo federal dê um prazo de 30 dias, que é um prazo muito longo. Estão brigando, o Conselho Nacional de Saúde está brigando para reduzir esse prazo, para que em uma semana o governo federal mostre aí os impactos dessa coronavírus. Né? Só para vocês terem ideia, no final do ano passado, o governo federal tirou, na prática, 9 bilhões de reais da saúde em 2019 por conta da Emenda Constitucional 95. Esse recurso, por exemplo, permitiria a abertura de pelo menos 10 mil leitos de UTI esse ano, então tem um impacto muito forte sobre a saúde. Né? Falar aí da importância, como a Rose comentou, o Salvador também, se a gente pegar, existem 200 bilionários no país, então tem 200 pessoas que têm mais do que 1 bilhão de reais como patrimônio no país. Se a gente taxasse 3% a mais essas pessoas, significaria quase mais de 30 bilhões de reais, que é o que é investido, por exemplo, por ano no orçamento do Bolsa Família. Então, essa é a hora da gente criar, né, retirar dinheiro dos bancos, dos grandes banqueiros, do que a gente chama dos lucros e dividendos, né, que são mais de 200, são 200 bilionários. 1%, gente, 1% da população mais rica do Brasil detém a mesma riqueza que metade da população. Né? 1% detém a riqueza de 50% da população. Então, essa é a hora de cobrar de quem tem muito dinheiro, né? Para esses 200 bilionários, 3% a mais não vai significar nada para eles. Né? Vão continuar comendo nos restaurantes que eles comem, vão continuar pagando o que eles pagam. O impacto é muito pequeno, mas pode salvar vidas no nosso país.
e ajudar a circular a economia num momento tão difícil. Perfeito aí o nosso querido Padilha. Bom, nós vamos aí caminhar para finalizar esse nosso encontro. E eu queria passar aqui mais uma rodada aí cidade a cidade. Antes, registrar aqui, tem várias pessoas nos acompanhando aqui, mandaram mensagem, pergunta, não vai dar para falar todas as perguntas aqui, mas o Dito Kokinoff, lá de Caçapava, né, o Adriano Barros, a Vanessa Garrido, Pedro Paulo de Jacareí, são algumas pessoas que se manifestaram aqui. E eu queria já passar lá para o Maurício, então, de Ubatuba, para que ele fizesse uma fala aí, uma consideração final aí sobre esse nosso encontro. Bom, agradecer a participação, a oportunidade, Carlinhos, o Padilha que está fazendo um monte de uma série de esclarecimentos, e eu quero colocar aqui na minha finalização, porque foi as coisas que apareceram aqui, acho que vai ter que ter uma pressão da sociedade, da economia, da sociedade local para cima em relação a essas ajudas que vão ter que vir para minorar, para diminuir o sofrimento que vai ser do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da saúde. Eu acho que isso está muito claro e vai ter que haver uma união, porque não dá nesse momento para achar que trabalhador está separado de pequeno empresário, que nós que somos profissionais liberais temos solução diferente da solução dos autônomos que trabalham sem carteira assinada e tudo mais. Então, a sociedade, eu acho que precisa se conscientizar disso e saber que tem que vir recursos do governo federal, estadual e municipal, dos bancos, no sentido de zerarem as taxas de juros do que vier agora para frente para você, não deixar os clientes que estão inadimplentes ou que estão no cheque especial sem corrigir pelos próximos meses a taxa de juros e continuando com o seu limite para poder comprar. Eu acho que, por exemplo, no estado de São Paulo, na minha opinião, eu já fiz isso. Eu não vou pagar essa BESP enquanto tiver essa crise e depois precisa ser renegociado, porque essa BESP distribuiu 4 bilhões para os seus acionistas no ano passado de dividendos e essa BESP é uma empresa pública. Ela tem 51% do governo do estado, portanto, já alivia. Não é só para quem é de baixa renda. É para a pessoa do seu comércio, do seu consultório, da sua casa, etc., não se preocupar com essa conta. Deve ser a mesma coisa com a conta telefônica, ou seja, todas essas questões, inclusive carnês e tudo mais, por quê? Porque depois cada um pressiona o seu banco, pressiona o seu agente econômico para que o governo veja que é preciso irrigar a economia. Não é dar dinheiro para banco pegar e continuar oferecendo linha de crédito. Um absurdo, um dos grandes bancos desse país, assim que começou a crise, veio com oferta na internet falando que tinha aumentado o limite de cartão de crédito. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. Mostra a falta de compromisso do sistema financeiro com essa crise. Quem tem que financiar essa crise, uma parte dela, é o sistema financeiro, porque é quem mais teve lucro em tudo isso. Portanto, eu acho que essa questão, e como a gente está aqui entre pessoas as pessoas que estão aqui, eu acho que uma das questões que nós temos que ver, viu, Padilha, é estimular para que na cidade as pessoas se lembrem dos deputados estaduais e federais em quem votaram, para ver qual vai ser a posição que eles vão fazer frente ao governador e ao presidente nessa questão econômica. O PT está apresentando suas propostas, a gente está aqui defendendo exatamente essa suspensão do pagamento desses tributos, não é calote, suspensão e depois um alongamento. Estamos defendendo que se faça uma renda para os mais vulneráveis, para que o comércio continue andando, que os funcionários públicos vão ser os grandes agentes econômicos por conta do consumo. A gente não pode tolerar o editorial do Globo de ontem, querendo que o funcionalismo público pague a crise com descontos nos seus salários. Entendeu? Sendo que não é só a saúde que está envolvida nesse combate. É a segurança, é o serviço social, é a assistência social, é toda a parte administrativa da prefeitura que tem que ficar ali dando suporte a tudo isso. Portanto, graças a Deus nós temos estruturados, essa questão do serviço público no Brasil ainda não está totalmente privatizada. A prefeitura precisa continuar pagando
os seus professores eventuais que estavam em aula, precisa continuar pagando as terceirizadas que estão com eles lá, com os trabalhadores parados, para deixar esse pessoal com tranquilidade. Então, acho que para quem está nos assistindo e para o Padilha em si, eu acho que aqui do município precisa ser criando essa consciência. E fora, essa ajuda tem que vir de quem tem, e não de quem está precisando. Tá? Essa é a mensagem que eu tenho que deixar aqui. Eu acho que é preciso passar, finalizando, a questão dos EPIs para os nossos trabalhadores na saúde. Eu acho que precisa haver denúncia, precisa haver pressão, porque isso tem condição e precisa ser ofertado de maneira muito rápida. Finalizando, é uma besteira a gente não está pedindo ajuda da China nesse momento, com empréstimo e tudo, porque dá para fazer muito rápido a China nos ajudar aqui. Já mandou médico e aparelhagem para a Itália. Então, acho que essa é uma questão para a gente fazer. No mais, um abraço, companheirada que está aí. Foi um prazer. Bom, ótimo. Eu vou passar aqui para o Dr. Paulo, para ele fazer também a fala final aqui, mas duas perguntas aqui que chegaram que eu acho que ele podia ajudar também a responder aí, né? O Jorge Nascimento, que pergunta se hipertensos com 55 anos de idade faz parte do grupo de risco, e o Rafi de Matos, que pergunta o seguinte: depois da quarentena, depois que diminuir os casos, pode eventualmente voltar essa pandemia? Eu vou começar pela última, né? Primeiro, mais uma vez, eu quero me despedir também, porque é a minha última participação, e agradecer a gente poder ter feito essa reunião, fazer esse debate com a comunidade, né? Com os colegas que estão presentes em diversos municípios, e a presença do nosso ex-ministro Padilha, e dizer o seguinte: as pessoas que participaram de uma quarentena, que tiveram a doença, têm que continuar tomando todos os devidos cuidados, né? Não quer dizer que o fato de ter saído da quarentena, ele seja uma pessoa que está praticamente alta. Ele tem que ser acompanhado pelos profissionais que deram esse diagnóstico, e ele tem que preservar todos os cuidados que a população como um todo tem que preservar. Quanto o paciente que tem hipertensão com 55 anos de idade, por ele ter uma doença crônica, né, e tem que saber qual é o nível dessa hipertensão, quais os cuidados que ele tem para essa hipertensão, que outras doenças têm mais com a hipertensão, é um paciente que preocupa a gente, é um munícipe que preocupa a gente, sem sombra de dúvida. Apesar, sempre pensando nos idosos acima de 60 anos, que tenha comorbidade, que tenha pressão alta, ou que tenha diabetes, ou que tenha doenças como lúpus, ou que faz quimioterapia, ou pacientes que fazem tratamentos de hemodiálise, que foram transplantados, e o maior risco nós temos que tomar cuidado. Eu queria só, antes de me despedir também, dizer o seguinte: é muito importante reforçar agora, no final, os cuidados gerais, né, que a gente está toda hora reforçando, toda hora falando, mas temos como a preocupação das pessoas continuar o isolamento em casa. Não é só o sábado e domingo, mas nós ficarmos essa semana toda em casa e aguardar como está a evolução dessa doença. Quanto menos sair, é melhor. Menos, principalmente as pessoas idosas, puder sair, é melhor. Então, ficar em casa ainda é a melhor forma de a gente colaborar para conter essa pandemia de coronavírus. Outra preocupação sempre é a higienização, né? Essa higienização que toda hora está sendo relembrada. Lavar muito bem as mãos, lavar as mãos da forma técnica correta. No mínimo 20 minutos, nós devemos estar lavando as mãos. Lavando as mãos, né, por diversas vezes, entre os dedos, o polegar, lavar bem lavado, lavar o dorso da mão e lavar os punhos, né? Em água corrente, o tempo todo, é a melhor forma de a gente poder evitar, já que o coronavírus, uma das formas dele, se ele estiver no meio ambiente e eu entrar em contato, eu posso estar transmitindo para as pessoas. Então, essas orientações, novamente, sempre é bom estar reforçando. Tá ótimo. Agradecer o Paulo e passar para o Marco Aurélio, de Jacareí. Carlinhos, parabéns aí pela sua intermediação, e agradeço também ao Padilha pela essa tranquilidade. Eu queria só fortalecer aqui, não pode perder de vista esse número que o Padilha falou: 200 bilionários, que é 1% da população, 3%, se fosse taxado, dá 30 bilhões de reais. Vamos guardar bem esse número, porque acho que esse é o momento do Brasil dar esse passo. Pode ser na condução desse processo do Brasil. É um erro histórico, lá de trás,
onde o Brasil dispensou os médicos cubanos para mais médicos, né? Acho que daí foi um erro histórico. E a outra coisa é que quando o Brasil ficou sabendo, já tinha notícias da possibilidade do coronavírus fechar as fronteiras, quer dizer, o Brasil, com toda a capacidade que ele tem, com a capacidade interna instalada, com a economia interna que tem, tivesse fechado as fronteiras, o Brasil sairia agora como a grande potência do planeta. Realidade histórica. Eu queria perguntar a sua opinião, Padilha, de um artigo que foi num grande jornal, que fala que, a continuar a condução como está, o Brasil vai ter uma grande conturbação social e política, né? Que vai chegar uma hora que as pessoas sufocadas vão fazer o quê? Né? Queria uma opinião sua a respeito disso. E uma última pergunta para encerrar é o seguinte, embora o Salvador já tenha dito, mas eu quero reforçar. O Fundo Soberano, as nossas reservas, nós estamos aí com mais de 350 bilhões de reais. Dinheiro que nos governos anteriores, governo Lula, governo Dilma, se conseguiu fazer como reserva. Esta reserva não é somente para salvar a economia em caso de catástrofe. Essa reserva é para salvar o povo em primeiro lugar em caso de catástrofe, né? E salvando o povo, você salva também a economia. E eu fiz uma conta aqui, mais ou menos, se a gente pegar a população inteira do Brasil e tirar os servidores públicos com os salários, teoricamente falando, mais garantidos, tirar os aposentados, que já estão recebendo pelo INSS, tirar as crianças e adolescentes, mais ou menos aí 80 milhões de pessoas. Se cada um receber R$2.000 por mês do governo federal, nós vamos ter 160 milhões. Por 4 meses, 640 milhões. Isso não dá nem 1% das reservas. Quer dizer, é possível, né? Será que talvez o Congresso possa fazer o programa, já que o governo federal não faz, porque aí você está indicando a fonte de receita. Tem de onde tirar dinheiro, é possível, R$2.000 por mês para cada pessoa, cada família brasileira, por 4 meses. Isso tem dinheiro para isso, graças às reservas do governo anterior. Padilha, um grande abraço, muito obrigado, e Jacareí, sempre grato a você por tudo que você fez na nossa cidade. Você não se esquece do SIM, né, que é nosso grande centro de entretenimento que você inaugurou lá. Um abraço. Um abraço aí ao Marco. Vamos passar para o Melo, lá de Caraguatatuba. Oi, Melo, tá aí? Bom, Salvador Curiê, então, Taubaté. Salvador tá acompanhando? Carlinhos, voltei aqui. Oi, Melo, pode falar. Carlinhos, nossa conversa aqui, o ministro falou também sobre a questão que pegou aqui, deve ter pegado em muitas regiões, que é a questão dos agentes penitenciários e das pessoas que estão confinadas nas cadeias, nos grandes centros penitenciários. Aqui em Caraguatatuba, a gente tem o CDP, que tem um grande número de presos e que teve, que a gente sabe aqui, de algumas pessoas que tentaram ver os parentes e não conseguiram. Agora, é uma questão de humanidade, é uma questão que alguns membros do nosso partido têm agido em defesa desses companheiros, dessas pessoas que estão presas, estão dentro das cadeias. E também dos trabalhadores dessa área que já estão em greve há algum período aí, devem ter retornado. Mas lembrar também que aqui as ações do Partido dos Trabalhadores aqui em Caraguatatuba é a de cobrança do prefeito, principalmente em relação às crianças, que foram suspensas as merendas das crianças que precisam das escolas. A gente está exigindo e pedindo, através do Partido dos Trabalhadores, municipal aqui, que libere essas merendas de alguma maneira. Outra ação que ainda não foi feita é sobre a vacinação da HN1, que está sendo feita aqui em forma de que os idosos têm que sair de casa. E como é muito reduzido o número de agentes de saúde da família aqui, o que está acontecendo é que as pessoas têm que ir até determinado lugar de carro, os que não têm carro, de bicicleta, etc., então, desumano em relação aos velhinhos, aos mais idosos da nossa cidade.
estamos fazendo todo o possível para cobrar das autoridades locais. Mas lembrando que a necessidade de cobrar da maior autoridade do Brasil é liberar recursos que são de todo cidadão, e não só do governo federal. E, como disse o nosso presidente, não tem que economizar, a gente tem que abrir os cofres para as ações humanitárias que estão sendo necessárias nesse momento, muito delicado para toda a população. Um abraço aí, ministro, e que a gente consiga ganhar essa luta aí contra o coronavírus. Ótimo, Melo. Salvador Curier, vamos ver se o Salvador está na escuta. Salvador Curier, nosso companheiro de Taubaté. Acho que está com probleminha, né, Salvador? Bom, Wagner Balieiro, aqui de São José, então. Wagner. Primeiro, queria parabenizar a mediação aí do Carlinhos, juntamente aí com o Padilha, que está trazendo várias informações novas, informações importantes para esse debate, e todos os colegas aí do Vale do Paraíba, que mostram que cada cidade, dentro da sua situação, está muito preocupada com toda essa situação, com todo esse problema dessa pandemia, e principalmente com a situação que a gente vê dos erros que muitas vezes aconteceram por nós termos a política pública sendo deixada de lado, né? Quando a gente viu, né, e isso é um processo que vem ao longo dos últimos 2, 3 anos, quando a gente vê que a política pública ela está sendo desmontada, isso tanto no nível do governo federal, governo estadual, municipal, né, quando chega uma grande crise como essa, aonde é que a população tem que socorrer? É no poder público. Então, é fundamental que nós tenhamos a clareza e aproveitar essa situação difícil, esse momento difícil que o país e nossas cidades estão passando, para a gente valorizar tanto os profissionais, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão atuando diretamente no combate a essa pandemia, a essa epidemia, como também mostrar que a gente precisa continuar com políticas públicas. Não dá para trabalhar com a ideia de que a economia, que o mercado, pode deixar tudo com o mercado, que o mercado regula sozinho. O mercado, quando entra numa situação de crise, se não tiver um governo forte, atuante, para entrar e fazer o debate e priorizar o atendimento da população, fica essa situação terrível que a gente está vendo aqui, né? O Brasil hoje passando por uma situação difícil, muitas vezes houve, muito por causa da ausência do poder público, não planejou esse processo. Depois vem os municípios que também não planejaram. E o mais grave, depois vem as medidas que muitas vezes, ao invés de atuar no sentido de combater essa epidemia, vem mais para das populações, dos trabalhadores, do trabalhador autônomo ou daqueles que são mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Então, é fundamental. E isso nós estamos fazendo aqui em São José, aqui na Câmara de São José. Eu fiz diversos cobrando o prefeito sobre essa questão de situação social e econômica, que a prefeitura ela tem que ter o papel de ajudar agora, né, de colaborar, de colocar recursos no sentido de não deixar a nossa população ser mais penalizada, e ao mesmo tempo nós precisamos ter a preparação de mais leitos, a preparação do município na área de saúde, para evitar que a gente tenha uma escalada dos números, como infelizmente é o que está acontecendo no Brasil, e podendo repetir uma situação que está no mundo. O mundo já mostrou para a gente o que não pode ser feito. Então, o Brasil não precisa deixar chegar numa situação caótica, numa situação absurda, como já chegou em alguns países. Basta aprender com as lições lá de fora e fazer o seu dever aqui. Infelizmente, com um governo federal despreparado, sem projeto como esse que nós temos, fica bem mais difícil. Mas aqui nós vamos continuar na nossa caminhada, na nossa luta, fazendo a documentação, a cobrança, acompanhando os locais de atendimento da população e, principalmente, deixar aqui também para todo mundo a necessidade de cada um fazer a sua parte. Tanto na questão do isolamento, como na questão da gente cobrar o Poder Executivo para que faça as medidas que são necessárias para diminuir esse problema em nossa cidade. Grande abraço e deixo aí as considerações finais aí para que Padilha possa ainda enriquecer ainda mais o nosso debate. Bom, gente, vamos, antes de passar para o Padilha fazer o encerramento, né?
agradecer todo o pessoal que está acompanhando, pedir para o pessoal ajudar a gente a divulgar esse encontro, porque ele vai ficar, né, são vários perfis e páginas que estão transmitindo, então é só copiar esse link, passar para o pessoal pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, para ajudar a divulgar bastante esse debate, né. Agradecer aqui os companheiros que participaram, né, lá do litoral, o Melo de Caraguatatuba e o Maurício de Ubatuba, o Salvador Curier, lá de Taubaté, né, o Dr. Paulo Reitberg de Caçapava, o Wagner de São José e o Marco Aurélio de Jacareí. E agradecer também os companheiros que ajudaram a gente a organizar isso aqui, né, o Everton, né, lá do Gabinete da Amélia, o Tobé, aí da equipe do Padilha, né, que ajudaram a gente a organizar esse encontro. Agradecer muito aí a participação de todos, né? E passar para o Padilha, e Padilha, você já faz a sua fala, e com você a gente já vai fechar esse encontro, tá bom? Muito obrigado aí, foi muito importante a gente ouvir, ter esse diálogo com o nosso ministro da Saúde, né, que não só entende muito do assunto, teve lá no Ministério, como hoje, enquanto deputado, série de medidas do governo, eu vi uma lista aí de mais de 20 medidas que o Padilha vem cobrando do governo federal em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, viu, Padilha? Você tem a palavra e você faz o encerramento, tá bom? Eu que agradeço, Carlinhos. Você foi um verdadeiro âncora, hein? Carlinhos, coordenador, o âncora aí da nossa conversa. Dizer que foi muito bom ver todo mundo unido. Eu acho que essa é uma região muito importante, né? Pegar todo o Vale do Paraíba, o litoral norte, a gente está unido, só assim a gente pode enfrentar essa situação. Sei que não deu para responder todas as perguntas, eu coloco o nosso perfil à disposição do pessoal aí nas redes sociais, é o @padilhando. A gente também, todo dia, a gente solta um plantão sobre o coronavírus, explicando informações. Então, o pessoal pode pegar esse plantão aí no número do WhatsApp, que é 011 97 581 4398. Você manda uma mensagem lá, o pessoal recebe diariamente as informações do plantão. Eu queria reforçar para todo mundo, nesse momento do coronavírus, é muito importante buscar informação em local confiável. Então, o site do Ministério da Saúde, o site da Anvisa, o site da Organização Mundial de Saúde, são as 3 páginas que a gente solicita, sugere. Se só tiver alguma dúvida, entra lá, que sempre tem dúvidas sobre álcool gel, o que substituiu o álcool gel. Esse fim de semana teve um absurdo feito pelo presidente Bolsonaro, que ele falou de um tratamento como se ele tivesse já resultados do tratamento e não tem ainda, né? Então ali também a gente está tendo as informações permanentes sobre isso, todo mundo olhar nessas páginas para tirar dúvidas que possam ter. Pode mandar também para o nosso WhatsApp as dúvidas, né, ou conversar com a gente, vai receber um plantão diário também, e nos perfis aí na rede social. E, por fim, gente, falar da importância da campanha de vacinação. Foi falado aí pelo Melo, começou hoje a campanha de vacinação. Todas as pessoas que com mais de 55 anos podem receber a vacina da influenza da gripe pelo SUS, gestantes, crianças, pessoas que têm doenças crônicas, os profissionais de saúde. Cada cidade e região amplia para outros públicos, como professores, com agente de segurança. É muito importante se vacinar. A vacina vai te proteger de 2 formas. Vai te proteger individualmente. Se você não tiver um caso grave de influenza H1N1, você está mais forte para suportar caso tenha uma infecção por coronavírus. E a grande maioria das infecções do coronavírus são pessoas que não precisam nem procurar um hospital para se tratar. E se você não tiver um caso grave da influenza H1N1, você reduz a pressão sobre os hospitais, sobre os profissionais de saúde, os prontos atendimentos. Então, muito importante a campanha de vacinação. Um grande abraço a todos e a todas. Adorei poder participar aí. Dar um abraço para o Carlinhos, nosso âncora. Um abraço para o Melo, Zé Melo, que foi meu colega de governo federal. Um abraço para o Maurício, um abraço para o Wagner Balieiro, um abraço para o meu colega de profissão, gestor, o Paulo. Um abraço para o nosso sempre prefeito, Marco Aurélio, e um abraço para o Salvador de Tatuapé. Um grande abraço a todos aí. Força aí para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Vamos estar juntos para enfrentar essa crise que é muito grave.